comecei aqui a fazer esse ursinho. Aqui na cabecinha, eu comecei com 6 pontos baixos e fui aumentando como de costume, né? Na segunda carreira aqui, eu fiz aumentos em todos os pontos, né? Eu fui colocando um ponto sozinho, um aumento. Na outra, 2 pontos sozinho, um aumento. Na próxima, 3 pontos sozinhos, um aumento. Na próxima, 4 pontos sozinho, um aumento. Na próxima, 5 pontos sozinho, um aumento. Na próxima, 7 pontos sozinho, um aumento. E na oitava, 8 pontos sozinhos e um aumento. Até aqui eu fiz aumentos. Daqui em diante, eu fiz somente carreiras de ponto sobre ponto. Fiz até agora 9 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou começar a diminuir da mesma forma que eu fiz aqui os aumentos, eu vou começar a diminuir, começando da parte da última carreira aqui, que foram 8 pontos e um aumento, tá? Então, eu vou começar aqui, em cada carreira, eu vou diminuir. Na primeira carreira, vão ser 8 pontos e uma diminuição. Eu vou seguir aqui, então, quando eu chegar em 3 pontos e uma diminuição, eu volto aqui com vocês para mostrar como tá ficando a cabeça. Eu falei para vocês que ia até os 3 pontos baixos e uma diminuição. Mas eu resolvi avançar mais uma carreira, então eu acabei aqui nessa carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Aqui, então, será a minha última carreira da cabeça, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Antes de começar a parte do corpinho, eu vou mostrar para vocês o narizinho. Olha, aqui o narizinho. Narizinho, eu comecei da mesma forma, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, aumentos em todos os pontos. Na terceira, um ponto baixo e um aumento. E na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Aí, a quinta e a sexta, eu fiz ponto sobre ponto. Então, aqui tá pronto o narizinho. O narizinho, eu vou colocar da seguinte forma. Aqui tá essa abertura. Eu vou contar 1, 2, 3 carreiras. Na quarta carreira, eu já vou começar o narizinho. Aí, eu coloco ele aqui, marco com alfinetes em volta e costuro em volta do narizinho. Terminando de costurar o narizinho, do lado de um lado e do outro, eu conto um ponto depois do narizinho e coloco o olho o olho de trava de segurança. Aqui nesse ursinho, eu tô utilizando o olho número 10. Vou costurar agora o nariz, colocar o olho, colocar o enchimento e volto fazendo a parte aqui do corpinho. Adiantei aqui um pouco o ursinho e vou mostrar para vocês como eu fiz. O focinho aqui, eu contei aqui, ó, da última carreira aqui do pescoço, 1, 2, 3 carreiras e costurei aqui o focinho, tá? Coloquei um pouco de enchimento aqui dentro para dar volume. Do lado do focinho, coloquei o olhinho. Contei um ponto para cima e um ponto de lado e coloquei um olhinho de cada lado. Esse olhinho é o olho de trava de segurança número 10, preto. Olha, agora em seguida, no pescoço aqui, ó, troquei a cor do fio, peguei aqui um azul mais claro
e fiz aqui a primeira carreira de ponto sobre ponto, a segunda carreira aqui no azul, eu fiz um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, fiz 2 carreiras no azul e troquei a cor. Eu fiz aqui uma carreira de ponto sobre ponto e uma carreira com um aumento e 3 pontos sozinhos. Essas 2 carreiras na cor branca. Troquei a cor novamente. Troquei novamente a cor para o azul e fiz 6 carreiras de ponto sobre ponto, sendo 3 carreiras no azul e 3 carreiras no branco. Troquei a cor novamente. Aqui eu fiz 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, nosso ursinho está ficando assim agora. Eu fiz aqui a cabeça no tom pele e agora o corpo. Eu comecei com essas 2 cores que vão ser a camisa do ursinho. Vou seguir aqui, mais adiante eu volto com vocês. Eu parei aqui, ó, nessa parte azul. Aqui eu fiz 4 pontos baixos e um aumento aqui nessa fileirinha, primeira fileirinha azul. Depois eu fiz ponto sobre ponto. Aí depois eu fiz 5 pontos baixos e um aumento. Aqui eu troquei o fio novamente e nessa carreira aqui eu peguei apenas na laçadinha de dentro, da parte de dentro do ursinho, para ficar essa nervurinha aqui para fora. Aí continuei minhas carreiras, fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. E nessa quarta carreira aqui na cor pele, eu coloquei em volta de toda a carreira 4 aumentos. E termina aqui as carreiras de aumentos. Nós vamos agora começar a diminuir para poder ir fechando o corpinho do ursinho. Veja só como está sendo a minha diminuição. Eu comecei a diminuir da seguinte forma. Nessa carreira, nessa sexta carreira, eu diminui 4 pontos em volta de toda a carreira. Depois que eu fiz as 4 diminuições na carreira toda, a próxima eu não diminuí. Eu fiz carreira de ponto sobre ponto. Na próxima, eu fiz 5 pontos baixos e uma diminuição em volta de toda a carreira. Depois eu fiz 4 pontos e uma diminuição. Na próxima eu fiz 3 pontos e uma diminuição. E na próxima 2 pontos e uma diminuição. E na próxima 1 ponto e uma diminuição. Agora eu tô nessa parte aqui, tá? Cheguei aqui a um ponto e um ponto e uma diminuição em volta de toda a carreira. Vou colocar o enchimento aqui para mim terminar de fechar. Depois que eu colocar o enchimento, a minha carreira vai ser o seguinte: vai ser uma carreira com aumentos em todos os pontos. Aí eu vou ficar com 6 pontos na carreira, porque eu tô aqui com 12 pontos. E aí eu fecho na última carreira juntando os 6 pontos e fecho o corpinho do ursinho. Comecei aqui fazer o pezinho e eu comecei com 6 pontos. Na segunda carreira, 12 pontos, aumentos em todos os pontos. Na terceira, um aumento e um ponto sozinho em toda a volta. Na quarta, um aumento e 2 pontos sozinhos em toda a volta. Na quinta carreira, um aumento e 3 pontos sozinhos. Agora a gente vai seguir da sexta até a 10ª carreira, fazendo somente ponto sobre ponto, sem aumentos. Na 11ª carreira,
eu faço um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Aí depois, na mesma carreira, eu faço 12 pontos baixos. Na 12ª carreira, eu faço 6 pontos baixos com uma diminuição. E no final, no restante da carreira, faço 12 pontos baixos. Na 13ª carreira, eu faço 3 pontos baixos e uma diminuição. E no final, no restante da carreira, 11 pontos baixos. Agora, gente, a partir de agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer até a 21ª de ponto sobre ponto. Chegando à 21ª, eu vou fazer a 22ª, que será um ponto baixo e um aumento em volta de toda a carreira. Aí a gente finaliza a perninha. A partir daí a gente coloca o enchimento, só que não assim na parte de cima da perninha, que é onde vai costurar na peça, procure não deixar muito enchimento, pelo menos umas 3 carreiras assim sem enchimento, para poder ficar melhor na hora que a gente costurar. Olha, eu fiz aqui o rabinho e as 2 orelhinhas. Para fazer o rabinho, eu comecei da mesma forma, fiz a primeira carreira com 6 pontos, na segunda 12 pontos, que aumento em todos os 6 pontos. Na terceira, eu fiz um aumento e um ponto sozinho. Na quarta, um aumento e 2 pontos sozinhos. Em seguida, eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto e fiz a última carreira aqui, com um ponto baixo e uma diminuição em volta de toda a carreira. Agora, a orelhinha, eu comecei da mesma forma, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, aumento em todos os pontos, ficando com 12 pontos. Na terceira carreira, eu fiz um aumento e um ponto sozinho. Na quarta carreira, um aumento e 2 pontos sozinhos. E na quinta, um aumento e 3 pontos sozinhos. Em seguida, eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Terminada aqui as 2 orelhinhas e o rabinho, vamos reservar. E o bracinho eu fiz da seguinte forma. Eu fiz aqui 6 pontos, né? Na segunda carreira, aumento em todos os pontos. Na terceira, aumento e um ponto sozinho. Na quarta, aumento e 2 pontos sozinhos. Na quinta, na sexta e na sétima carreira, eu fiz ponto sobre ponto. Na 8ª carreira, foi a primeira carreira de diminuição. Aqui eu fiz 2 pontos baixos e uma diminuição em volta de toda a carreira. Na próxima carreira, eu fiz 3 diminuições seguidas e segui o restante da carreira em ponto baixo. Fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto na cor pele. Depois eu fiz 3 carreiras no tom de azul, também de ponto sobre ponto. Depois 2 carreiras no branco, ponto sobre ponto. E por último, eu finalizei no azul, fiz uma carreira de ponto sobre ponto. E a última carreira aqui, eu fiz um ponto sozinho e uma diminuição. Exceto a última carreira, as outras foi de ponto sobre ponto.
Agora eu vou encher, colocar o enchimento, lembrando de aqui nessas 3 últimas carreiras, não colocar muito enchimento, colocar bem pouquinho e depois só costurar no corpinho.